Vamos lá, meus irmãos. Último bloco do nosso 6º dia de aula de hermenêutica. Então, até aí tudo bem, meus irmãos? Até onde a gente chegou? Vamos lá. Amém. Lição 13. Figuras de retórica. Figuras de retórica. Deixa eu compartilhar aqui com vocês os nossos slides. Qual que foi que compartilhei? Aqui mesmo. Por que não está indo? Isso. Aqui. Paralelos, né? A gente acabou de ver os paralelos. Opa. E aí aqui, figuras de linguagem. Já vamos entrar na lição de número 13, capítulo 13. Pode ler para nós. Opa, parou? Parou a transmissão para vocês? Não. Vocês estão Para mim vendo? é normal também, só não vejo o que o senhor deve ter compartilhado aí. Figuras de linguagem, vocês estão vendo? Para mim não aparece, não. Então parou, não sei por quê. Deixa eu dar uma olhada aqui. Fiz alguma coisa que não estou sabendo voltar. Aqui. Aqui. Figuras de linguagem, pode ler para nós, Gil. Figuras de linguagem. Vimos na primeira regra que, para a correta compreensão das escrituras, é necessário, na medida do possível, tomar as palavras em seu sentido usual e comum, o que é devido à linguagem usual e figurada da Bíblia e seus hebraísmos. Não significa que sempre devem ser tomadas ao pé da letra. Também já observamos que é preciso familiarizar-se com essa linguagem para chegar a compreender, sem dificuldade, qual seja o sentido usual e comum das palavras. Exporemos em seguida uma série de figuras em seus correspondentes exemplos, que precisam ser efetuados com diligência. Joia. Agora, nós estaremos entrando numa parte muito interessante, que é essa parte, como eu acabei de falar para vocês, do capítulo de número 13, que são as figuras de retórica. Eu vou mudar de slide, porque agora a gente vai entrar em outros slides. Deixa eu ver aqui. 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 Figuras de linguagens. Figura de linguagem ou tropos. Tropos e figura de linguagem são a mesma coisa, tá bom, meus irmãos? Ou, como aqui o autor chama, figuras de retórica. O que vocês entendem sobre isso, irmãos? Vamos lá. Figuras de linguagem. Pode começar, Gil. Pode ser uma ilustração usada para simbolizar ou mostrar alguma coisa, alguma doutrina. Sim. O que mais? Pode falar, pastor Johnny. Bom, geralmente é um texto, né, que consegue extrair algum entendimento mais preciso, tal como uma parábola, por exemplo. Exatamente. Exatamente. Isso aí. Quer comentar alguma coisa, Douglas? Não, tranquilo, era o que eu ia falar mesmo. Os irmãos já foram mais rápido, né, Douglas? Então tá joia. Então, agora aqui no livro texto, a gente vai fazer um passeio, irmãos,
tanto no livro-texto quanto nos slides, tá bom? Olha só, agora a gente vai falar um pouco sobre metáfora. Vamos falar sobre várias figuras de linguagem ou figuras de retórica, ou, como chamamos, alegorizações também. E a metáfora, ela é uma figura de linguagem, uma figura de retórica. Por que algumas pessoas chamam figura de retórica, irmãos? Por que figura de retórica? Para dar uma resposta a alguma coisa, talvez? Para levar a pessoa ao entendimento, né? Pode ver, é uma retórica, né? Pode ver que muitas vezes você faz uma pergunta e é uma pergunta de retórica. Você não está fazendo uma pergunta para a pessoa responder. Você faz uma pergunta de retórica. O que seria uma pergunta de retórica? Você está fazendo uma pergunta que é para levar a pessoa ao entendimento, mas não necessariamente para ela te dar uma resposta. Essa é uma pergunta... Oi? Como se fosse uma afirmação, né? Exatamente. Como se fosse uma afirmação. Você não está necessariamente querendo dar à pessoa uma resposta. Você está só buscando entendimento e, por meio da sua pergunta de retórica, você está afirmando a sua fala por meio de uma pergunta. Por isso que eu estou te fazendo uma pergunta de retórica. Não é porque é para você responder, né? Assim, a pergunta de retórica, ela serve para se afirmar. A figura de retórica serve para se afirmar. Por isso que é uma figura de retórica. Quando Jesus fez a parábola do semeador, ele não estava querendo entrar nos meandros de uma vida campesina, ensinando as pessoas a semear. Elas sabiam semear. Elas eram criadas naquilo. Mas ela estava fazendo o quê? Ela estava dando uma figura, Jesus estava dando uma figura de retórica, porque por meio dessa retórica ele estava afirmando uma mensagem, que era uma parábola. Então, figuras de retórica são figuras em que você leva o ouvinte, ou os seus discípulos, ou seus alunos, a serem afirmados por meio de uma figura de linguagem. Você está afirmando uma verdade por meio de linguagens, por meio de analogias, por meio de comparações. E aqui, então, o autor ele vai trabalhar com metáforas, ele vai trabalhar com hipérboles, ele vai trabalhar com metonímia, com sinédoque, com ironia, com prosopopeia, com hipérbole, já falei hipérbole, alegorização, fábula, tipos, enigmas, símbolos, que mais? Símiles, interrogação, apóstrofe, antítese, clímax ou gradação e a última parte, provérbios, que mais? Acrósticos, paradoxos. Deixa eu ver se tem mais. Parou. Pastor, tudo isso está dentro de figura de retórica? Está dentro de figura de retórica. Nossa. Olha que interessante, né? A Bíblia tem tudo isso, pastor? Tem tudo isso e a gente nem imagina que tem tudo isso. Prosopopeia. Tem prosopopeia na Bíblia. Tem prosopopeia. Você sabia o que era prosopopeia? Eu não lembro nem o que é prosopopeia. Preciso de recordar aqui, tá, irmãos? Que pergunta é de comer, é isso? De comer. Não vai cair na Bíblia, não vai cair na prova. O que é a prosopopeia e tal? Não vai, irmãos. Isso daí não se preocupe. Mas é importante vocês saberem que essas eram palavras e figuras de linguagem, ou figuras de retórica, lembra? Onde o texto sagrado vai sendo afirmado por meio dessas figuras de linguagem. Tá bom? Tudo bem? Certo. Tem ironia na Bíblia. Você gosta de que o teu irmão, teu líder, o teu pastor, a tua mulher venha com ironia? Oh, meu Deus. E sarcasmo? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus, tem misericórdia, né? Mas na Bíblia tem ironia. Pastor, tem ironia. É claro que a ironia de Deus, ou a ironia dos profetas,
ou a ironia de Paulo, né, que nem a ironia do cônjuge, entendeu, irmãos? Ali é mais sagrado, é mais elevado. Mas tem ironia? Tem ironia. É uma figura de linguagem. Lembra do profeta Elias? Gritem mais alto, quem sabe eles estão dormindo, os deuses de vocês. Ironia. Deus falando Deixava com os Jó, né, também. Hã? Deus falando com Jó. Onde é que você estava, Jó, quando eu... Exatamente. Deus usa de ironia. Deus usa de ironia. Agora, pastor, o senhor está me ensinando se Deus usa de ironia. Puxa, eu amo ser irônico. Cuidado, né? Meu Deus é Deus. Vigia, varão, vigia. Né? Não é, notem, irmãos, a ironia no sentido de ensino, no sentido de diálogo, até de instrução é legítimo. A ironia no sentido de humilhação, pode ser um ato de provocação, né? A gente tem que lembrar que a palavra branda acalma o furor e a palavra dura suscita ira. Agora eu te pergunto, é só a palavra dura que suscita ira? Não. Às vezes a ironia, às vezes o desprezo, às vezes a indiferença. Eu aprendi com um pastor que existe uma coisa chamada espírito prático. O que é o espírito prático? O espírito prático, esse pastor me ensinou o seguinte, foi uma pérola ali isso. Espírito prático, quando ele falou assim, espírito prático é pior do que um demônio, o pastor falou. Esse pastor estava ensinando a casais, e no momento em que ele ensinava, ele dizia assim, ó, o que está tendo entre vocês é espírito prático. Vou traduzir o ensino. Sabe quando um cônjuge chega para o outro e diz, bem, por favor, olha, estou precisando da sua ajuda aqui. Aí o outro cônjuge diz, tá. Ou senão, a pessoa está ali resolvendo um problema, o outro está assim. A pessoa não está sendo mal educada, a pessoa não está sendo ríspida, a pessoa está agindo só com indiferença e com desprezo. É um espírito prático. Aí eu te digo, esse espírito prático fere mais do que um demônio? Muitas vezes muito mais do que um demônio. Porque você está no embate resolvendo um problema e é um espírito prático. É prático a pessoa fazer vista grossa, o filho fazer vista grossa para o pai. O pai está lá, filho ou a mãe, ele, mãe tá, faz de conta que nem ouviu. Entendeu? Isso é um espírito prático. É um demônio? Não, não é um demônio, é um gesto carnal da pessoa. Mas isso irrita mais do que uma palavra. Estão entendendo, irmãos? Sim. A palavra branda acalma o furor. No momento em que as coisas estão em êxtase, em polêmica. E a palavra dura suscita uma ira. Se você é duro, pode trazer ira. Mas muitas vezes você é brando, você é prático. Espírito prático, você pode ser maligno. Interessante, né? A gente pode ser irônico, sarcástico, pode ser maligno também. A gente tem que tomar cuidado, né, meus irmãos? Bom, vamos para o que importa, que a gente está em interpretação, a gente está em aconselhamento pastoral, em psicologia pastoral, tá bom? Vamos lá. Metáfora, irmãos, metáfora. O que é metáfora, irmãos? Leia para nós, Gil. Metáfora. Esta figura tem por base alguma semelhança entre dois objetos ou fatos, caracterizando-se um com o outro, um que é o próprio do outro. Exemplos. Ao dizer Jesus, eu sou a videira verdadeira, ele se caracteriza com o que é próprio e essencial da videira. E ao dizer aos discípulos, vós sois as varas, caracteriza-os com o que é próprio das varas. Para uma boa interpretação desta figura, perguntamos, pois, o que caracteriza a videira? Ou, para que serve principalmente? Para que serve uma videira? Nesta resposta a tais perguntas está a explicação da figura. Para transmitir seiva e vida às varas, a fim de produzirem uvas, pois isto é o que, em sentido espiritual, caracteriza a Cristo, qual a videira ou tronco verdadeiro.
comunica a vida. Aí tem uma tarjinha aqui, eu não estou E conseguindo ler. força aos crentes. Para que com as varas produzem uvas, eles produzam e aí, Frutos do cristianismo. do cristianismo. Amém. Então, olha só que interessante, irmãos. A metáfora, ela usa uma semelhança entre dois objetos ou fatos. Isso é muito comum, a gente usa metáfora o tempo todo na vida, isso é comum. Só que tem hora que entre as figuras de retórica ou figuras de linguagem, a gente confunde metáfora com símile. Bom, nós não somos linguistas, pelo menos eu imagino que os irmãos não sejam, nem o irmão Douglas, de repente pode ser. É comum a um linguista dominar as figuras de linguagem com exatidão. Nós usamos de muitas figuras de linguagem, nem sabemos que tipo ela é. Não é verdade? É assim que a gente faz. É claro que saber o que elas são é importante. E no nosso caso, como estudioso das escrituras numa interpretação, se torna muito mais importante. Mas até aí, a metáfora ficou clara? Eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Qual é a diferença da metáfora e do símile? Vamos ver agora. Aliás, vamos ver aqui mais um exemplo, né? Ó, metáfora. Pode ler para nós, Gil, rapidinho. Proceda-se do mesmo modo a interpretação de outras figuras do mesmo tipo, como, por exemplo, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou o pão vivo. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, vós sois edifícios de Deus. Ide e dizei àquela raposa, são os olhos lâmpadas do corpo. Judá é leãozinho, tu és a minha rocha, a minha fortaleza, sol e escudo é o Senhor Deus. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho, etc. E aí vem todos esses textos bíblicos. Olha que lindo. Então, aqui, ó, eu sou a porta. Percebam que tem uma afirmação, né? Eu sou o caminho, eu sou o pão da vida, vós sois a luz do mundo. Sempre afirmação, né? Ou uma identificação. Ide dizei àquela raposa. Oh, peraí, pastor. Jesus disse isso. Qual o problema de chamar o outro ali de cachorro, né? Cuidado, tá, irmão? Vigia, tá? O mestre é o mestre, a gente é a gente. Não estou dizendo que não pode, mas mesmo quando a gente for fazer, a gente tem que falar com propriedade e saber como que se fala. E cuidado para a gente não ser um juiz nem caluniador. Olha como é delicado esses assuntos, né? O mestre não erra, a gente erra. Então, não é porque o mestre faz que a gente vai fazer. Perceba, o mestre se santificou, ele pede o tempo todo para a gente santificar, a gente acha desculpa. Agora, quando ele fala que é outro é raposa, a gente fica morrendo de vontade de chamar o outro de cachorro, de porco, de... Você está entendendo, irmão? Aí nisso a gente sente vontade. Mas para santificar isso, consagrar, já não é tanta vontade, né? Sejamos honestos, filhos. Né? Não é verdade? Né? Nessas horas a gente quer ser que nem o mestre. Deixa eu sair chamando aí de raposa, de cobra, de a sogra, de rato, de cobra, mas na hora que o mestre fala jejue, orai, perdoe, pô, Senhor, isso daqui é tão difícil, né? Então, vamos seguir tudo, principalmente os mais difíceis, tá bom? Agora, voltando aqui, irmãos, olha só a ideia, né? Então, ficou claro o que é uma metáfora, certo? Certo. Ok. Símile, leia para nós, Gil, símile. Símile. A figura de retórica denominada símile procede da palavra latina similis, que significa semelhante ou parecido a outro. Espera aí, mas a metáfora não é... Qual é a diferença, então? Vamos lá, pastor Johnny, leia para nós agora, daí em diante. Vamos lá. Diferença entre símile e metáfora. A metáfora consiste em denominar uma coisa empregando o nome de outra, na esperança de que o leitor ou ouvinte reconhecerá a semelhança entre o sentido real e o figurado da comparação. O Senhor Jesus empregou com respeito a Herodes o qualificativo de aquela raposa, o que constitui uma metáfora. Se houvesse dito que Herodes era como uma raposa,
teria empregado a figura... Tem uma tarjetinha aí, pastor, se eu puder subir. Figura retórica denominada Símile, mas nesse caso teria faltado força, aí a a tarjetinha sua cobre. declaração. Por quê? Olha só. Olha que interessante. No símile, que vem do latim semelhante ou parecido, você atribui essa ideia. Herodes era como uma raposa. Herodes é uma raposa. Entendeu? O que é mais forte? É a raposa. Você dá uma ideia mais forte, você tem força nessa expressão, porque você iguala a pessoa. Já quando você diz ele era como uma, você diminui a força. A força na expressão, na figura de retórica, na mensagem que você quer dar, diminui. Porque você está dizendo que ele é como uma. Eu sei que é uma ofensa também. Mas, nesse caso, a declaração perde um pouco daquele... Vamos lá. Sogra, você é uma cobra. Sogra, você agiu como uma cobra. Ah, entendeu o que eu quero dizer? É diferente. Não vai fazer isso com a sogra. Tá, meu irmão? Vigia. Aquilo que acontece em Atos dos Apóstolos, né, quando o Espírito é derramado sobre a igreja, lá diz que via-se como línguas, aliás, como línguas de fogo, né? Línguas de fogo Isso é um repartidas. símile? É um símile, entendeu? Era como, entendeu? Agora, tem que ver o texto, né, em todas as demais declarações. Por exemplo, aqui, ó. Eu sou a porta. Eu sou como uma porta. É um símile. Mudou a ideia, entendeu? Eu sou o caminho. Eu sou como o caminho. É um símile. Percebe que eu sou o caminho, mesmo que seja uma figura de linguagem, e nós não temos como concretizar. Jesus não vai virar um caminho, mas ele se coloca como um caminho. É igual uma frase da Bíblia que diz, né? Seja manso como a pomba e prudente como a serpente, né? Não quer dizer que nós vai virar pomba e serpente, né? Exatamente. Pode ver que ali é símile. Porque, por exemplo, né? Vamos supor, não, deixa eu ver. Seja manso como a pomba. É que está falando da mansidão, né? E prudente como a serpente. Meu Deus, agora deu um nó, hein? Ali é símile a metáfora. É um atributo que dá, igual também quando fala da águia, né? Lá em Isaías, que é um assunto que todo mundo, quando prega, foca só na águia, mas nós temos que entender que nós temos que ser como a águia, não ser a águia, né? Isso, então, quando a gente emprega o ser como, é símile, e ser águia é metáfora, né? Então, sejam prudentes como a pomba. Porque, no caso, se torna um pouco mais difícil a compreensão desse texto que você citou, Douglas, porque ele está falando da prudência da pomba, né? Não está falando para a gente ser como a pomba, é ser prudente como a pomba, ser manso como a pomba e astuto como a serpente. Então, eu acredito que ali, ali é símile, não é metáfora. Até eu me perdi agora. Vocês entendem, né? É interessante, né, irmãos? É muito legal, né? Mas você vê, pastor, e qual é importante de saber isso, irmãos? Isso é um assunto mais de linguista, né? Uma pessoa que, por exemplo, é um estudioso mais de figuras de linguagem. Pastor, e se eu errar aqui ou acolá? Irmão, você está fazendo você está usando de figuras de retórica. Se você errar, dizer uma metáfora e pensou que era uma metáfora e foi um símile, então você atingiu o seu alvo. É figura de retórica. Você afirmou a sua ideia. Você usou de uma figura de linguagem para expressar uma ideia. Isso não é errado, entendeu? Agora, se de repente você está dizendo que é uma símile e usando uma metáfora, está errado porque você está falando que é uma coisa que não é. Mas assim, se a sua ideia foi transmitir um ensino ou uma ideia, né, e passar algo, não está errado, entendeu? Vamos tentar ler esse último slide e a gente para aqui. Pode ler, pastor, para nós.
No símile, se emprega para comparação a palavra como. Ah, legal. Deixa eu bem Então, claro. ó, como então, é o que eu acabei de dizer, Né? como a pomba, né? Prudente, mesmo sendo ali está falando da prudência, o como, é, então ali foi símile. É Acertei. uma Ufa, característica do ufa, símile. não foi de propósito não, viu? Eu, não te, eu li já esse slide centenas de vezes, mas eu não estava lembrando agora. Isso aí. A palavra como ou outra similar, enquanto na metáfora se prescinde dela. Ou seja, não Exemplos. usa ela, né? Pode falar. Exatamente. Pois quanto, como, né? O céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Como o pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim, ele floresce, pois soprando nela o vento, desaparece. E não conhecerá daí em diante o seu lugar. Salmo 103, do 11 ao 16. Obrigado, pastor. Você pode ver que logo no início, pois quanto o céu se alteia da terra. Aí ele colocou entre parênteses o como, Como? e o quanto está ali simbolizando como, né? Pode ver que a palavra como ou outra similar, né? Justamente. Irmãos, linguista ama essas coisas. Eles se deliciam nessas trocadilhos de palavra, eu acho isso lindo por parte dos linguistas. Se você é um, continue, porque isso tudo tem, por exemplo, sejamos honestos, irmãos, tudo que existe no mundo começa pelas palavras. Então, quem domina isso é uma virtude. Agora, tem pessoas que vão ter mais dificuldade, assim como tem pessoas que vão ter mais facilidade com números. É aptidões, né? Siga o teu caminho, tá bom? Não se sinta melhor porque você nada de braçada sobre isso, e também não se sinta inferior porque você tem dificuldade sobre isso, entendeu? Existem pessoas que vão ter facilidade, outras vão ter mais dificuldade, tá bom? Pode ler para nós, pastor Johnny. Joia. Como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra. Aí eu tenho uma tarjetinha aí. Que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará tudo o que me apraz. A tarjetinha ainda está aí, né? E prosperará naquilo. Para a que a designei. Isaías 55, do 8 ao 11. Fechou? Fechou. Quando tem o como, ou algo semelhante, ou algo similar, é sempre um símile. Você perde um pouco o impacto da declaração retórica, mas você ganha também, você ganha dando um significado. Já na metáfora, o significado é mais contundente. Tá bom, meus irmãos, vamos parar por aqui. A gente vai estar encerrando hoje. Olha, eu queria ter hoje, nessa aula de hoje, ter feito a recapitulação dos 2 itens, ter concluído sobre paralelos de ideias gerais e ter concluído figuras de retórica. Semana que vem eu pretendo concluir figuras de retórica. Podem ver que figuras de retórica, aqui o autor, ele trabalha do capítulo 13 e ele vai até o capítulo de número 16. Todos aqueles itens que eu tinha falado para você, acróstico, paradoxo, tudo isso é figura de retórica. A gente não vai literalmente mergulhar nisso, não porque não seja relevante, entendam, não é isso. É porque, na realidade, a ideia principal aqui é fazer vocês compreender que na Bíblia ela é regada disso. Só para eu concluir agora, vocês vão curtir demais figuras de linguagem quando nós, depois da semana que vem, então hoje é a nossa 6ª aula, 7ª aula semana que vem, na 8ª aula nós vamos começar o livro aqui do Berkhoff, Louis Berkhoff. E quando nós formos falar sobre a história dos princípios hermenêuticos, nós vamos falar de 2 escolas. Nós vamos falar da escola de Antioquia e vamos falar da escola de Alexandria.
A escola de Alexandria, ela utilizava a alegorização como base na sua hermenêutica e na sua maneira de ensinar. Para nós, ocidentais, nós que fomos treinados na escola de Alexandria, nós temos muita dificuldade com a escola de alegorização. Mas a escola de alegorização, ela é extraordinária. Cito aqui John Bunyan. O que John Bunyan fez no Peregrino? Alegorização. Ele personifica pessoas com com palavras, com adjetivos, com substantivos. Por exemplo, cristão é o peregrino. Fiel é o melhor companheiro de cristão que o tira dos lugares mais horrorosos. Evangelista é o proclamador. Sábio segundo o mundo é aquele que tenta tirar ele do caminho. Irmão, a alegorização é extraordinária. Por que nós temos medo da alegorização? E eu quero quebrar o tabu aqui, já te preparando para vocês começarem a ler o livro. A alegorização a gente tem medo porque a Igreja Católica, em nome da alegorização, ela criou muitas coisas e a gente tem medo da alegorização por causa dos católicos. Mas a alegorização é fantástica. Vamos lá. Os mitos gregos e romanos. Mito de Platão, mito de Procustos, mito de Prometeu. Por exemplo, irmãos, domingo eu falei sobre vestes talares. Talares. O que é talar? Tem um princípio grego. Talar veio de uma ideia, de um mito grego. E aí tem toda uma questão. A gente, no nosso contexto mais aqui, eu diria ocidental, pode ver, nós não usamos os mitos gregos. A gente tem os nossos mitos brasileiros. O lobo mau é um mito. Saci pererê, mula sem cabeça é um mito. O que ensina esses mitos é quase nada, pobre. Mas já dentro do contexto grego, os mitos gregos, eles tinham ideias brilhantes. Tanto os mitos gregos quanto a cultura dos egípcios lá em Alexandria. E aí onde entra esse lado grego que ainda permeia o ensino de Alexandria, a gente vai estar aprendendo que é uma escola alexandrina. Então, figuras de retórica, ou alegorizações, ou figuras de linguagem, quando a gente aprende a usar figura de linguagem, é magnífico, irmãos. Por exemplo, quando Spurgeon está pregando, ele usa muito figura de linguagem. Ele fala com muita figura de linguagem. Quer ver um exemplo, irmãos? O cantor cristão, os hinos da harpa, são figuras de linguagem. Muitos são poesias que têm muita figura de linguagem. Tá bom, meus irmãos? Então, a gente vai parar por aqui. Irmão Douglas, foi uma honra ter você aqui na nossa classe hoje. Você conheceu uma aula ao vivo, né? Temos muitas outras aulas gravadas que a gente deixa como ideia. Espero que você tenha gostado. Está convidado a participar outras vezes. Quem sabe no futuro se tornar um aluno aqui. Essa é a classe dos nossos irmãos médio em teologia. Nosso curso aqui tem duração de 3 anos, mas os nossos irmãos vão durar um pouco mais, porque a gente está tendo uma aula só por semana. Mas assim, é um prazer. Tá bom? Depois me procure no pessoal. Espero que alguma coisa o irmão possa ter sido abençoado aí por nós, tá bom? Com certeza. Tá? E irmão Gil, irmão Johnny, alguma pergunta, alguma coisa? O próprio Douglas, tem alguma dúvida? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo, pastor, tranquilo. Da minha parte também. Então tá bom. Então, mais uma vez, obrigado, meus irmãos. Foi uma honra estar aqui com vocês, com o irmão Douglas, nos visitando, né? E sempre que der, irmão Douglas, estamos aqui, tá bom? E aí depois, no particular, a gente continua conversando, né? Passando mais informações para os irmãos, para o irmão. E quem sabe, né, no futuro, meu irmão, né, convide mais os amigos, a esposa, os colegas, tá? Porque a gente está aqui, ó, você viu, começou 7h20, era para começar, começamos um pouco depois, mas até agora, que horas são agora? São 10h43 no meu. Tá bom, né? Vamos parar, né? Chega de dar aula por hoje, né? O pastor quer dormir, os irmãos querem dormir, né?
Tá bom, meus irmãos? Então, que Deus abençoe, né? E que Deus continue derramando amor no nosso coração por essa palavra, que a gente possa ser que nem o ferreiro bendito John Bunyan, que amava tanto esse livro e fazia uma obra linda, despertando corações. Tá bom? Amém. Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a cada dia. Até a semana que vem, meus irmãos. Que Deus abençoe, continue orando por nós e que o Senhor continue trazendo muitos alunos para nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom descanso Fiquem a todos. com Deus, irmãos. Até mais. Até mais. Deus abençoe. Amém.